Abra suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2, e nós vamos fazer a leitura das Sagradas Escrituras, do verso de número 1 até o verso de número 12. E o tema da nossa mensagem hoje é o caminho do homem sábio. E nós vamos então ler este acontecimento no Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá a adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Amém? Palavra de Deus para a nossa vida. A Bíblia é um livro que ela é repleto de exemplos de sabedoria e de exemplos de pessoas sábias. Nós temos logo no começo das Escrituras, no livro de Gênesis, nós temos o exemplo de Noé, nós temos o exemplo de Enoque, que escolheram andar com Deus, enquanto o resto da população inteira decidiu não andar com Deus, e o resultado foi que Enoque e Noé, eles salvaram, enquanto o resto pereceu. Nós temos o exemplo de Ruth nas Escrituras, que Ruth, quando ela disse para sua nora, para sua sogra Noemi: aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Isso foi uma decisão sábia, porque nós temos hoje Ruth na genealogia de Jesus Cristo, nos Evangelhos. Nós temos o exemplo de André. André, ele quase não aparece, mas quando ele aparece trazendo alguém para Jesus, e ele é um homem sábio porque levava as pessoas a Jesus. Nós temos o exemplo de Davi, que foi sábio o suficiente para escrever: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Temos também nos Evangelhos o exemplo de Marta. Marta foi uma mulher sábia porque ela abria as portas da sua casa para receber a Jesus Cristo, e ela se empenhava em fazer o melhor para o Senhor. Temos também o exemplo de Maria, sua irmã, que foi sábia o suficiente para sentar aos pés de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Temos na história do Natal sobre a história dos magos que vieram do Oriente para adorar o menino Jesus. E enquanto ele era apenas uma criança, nós temos aí então no nosso texto de hoje esta lição, e nós queremos estudar com vocês nesta manhã
para ver algumas características que identificam pessoas sábias. E pessoas que são verdadeiramente sábias, elas têm em comum algumas dessas características que nós vamos identificar na vida destes homens que vieram para adorar o Senhor Jesus. E eu gostaria então, junto com vocês hoje, destacar algumas dessas qualidades. E o tema, como eu disse hoje, é o tema da mensagem, nós colocamos o caminho do homem sábio. E aí eu chamo sua atenção para você observar comigo algumas dessas qualidades. E a primeira delas, que eu gostaria de apontar para você, é que uma pessoa sábia, ela sempre se aproxima do Senhor. Ela sempre vai em busca do Senhor. Veja comigo, no verso de número 1, o texto chama esses homens de magos. E literalmente magos é sábios. Em algumas traduções você vai ter essa versão escrito sábios que vieram do Oriente. Sábios eram pessoas, magos ou sábios eram pessoas que eles eram versados em filosofia, em medicina, em religião. Eles também eram muito envolvidos, gostavam muito de astrologia, eles estavam interessados nessas coisas. E por isso a atenção dele, a estrela que apareceu e que os guiou até o menino Jesus. Nós não sabemos ao certo, exatamente de onde eles vieram, porque o texto simplesmente disse que os sábios vieram do Oriente, né? Alguns estudiosos de credibilidade da Bíblia, eles concordam, eles dizem que provavelmente estes sábios vieram da área da Mesopotâmia, lá da região da antiga Babilônia. Se foi assim o caso, então faz sentido, porque eles sabiam das Escrituras. Por que eles sabiam da história do nascimento de Jesus? Porque anos e anos antes, os judeus haviam sido levados cativos como escravo para a Babilônia. E com eles levaram as Escrituras para lá também. Entre os judeus que foram para a Babilônia, alguns se destacaram, como Sadraque, Mesaque, Abdinego, como Daniel, que se destacou bastante lá na Babilônia. E Daniel, ele escreve bastante sobre o Senhor Jesus no livro de Daniel. O profeta Ezequiel, ele escreve o livro de Ezequiel quando ele estava na Babilônia, em cativeiro. Então, muitos dos judeus quando os judeus regressaram para Israel, muitos deles continuaram ainda, permaneceram lá na Babilônia, e com certeza esses sábios, esses magos, eles tiveram acesso às Escrituras dos judeus. E eles sabiam, então, das profecias. Com certeza, eles tinham conhecimento da profecia de Números, no capítulo 24, verso 17, que diz que uma estrela surgiria de Jacó e um cetro se levantará de Israel. Então, isso nos ensina que esses homens, eles estavam em uma jornada espiritual, eles estavam numa busca espiritual, e eu não tenho nenhuma dúvida de que eles foram movidos a ir até Belém, no caso até Jerusalém, depois a Belém. Eles foram movidos pelo Espírito Santo de Deus, porque é isso que o Senhor faz em nossa vida. E o Senhor moveu o coração desses homens, e eles creram na palavra que leram e foram atrás para ver como era isso que estava escrito pelo Senhor. E a Bíblia também não diz quantos magos eram. A gente sempre vai ver na história do Natal, aliás, eles não aparecem em cena no dia do nascimento de Jesus. Isso já foram dias depois do nascimento de Jesus, ok? Eles não aparecem nos cenários, nas manjedouras aí da história, que a gente vê por aí nas decorações. Até na nossa peça de Natal aqui, os magos apareceram no dia que Jesus nasceu. Mas não foi bem assim, eles vieram depois, né? Depois. E a Bíblia também não diz que foram 3. Pode ter sido 3, podem ter sido mais de 3. E
não importa, a Bíblia também não fala os nomes desses homens, mas o que importa é o que eles fizeram quando chegaram na presença de Jesus. A Bíblia relata isso, o que eles fizeram. A Bíblia não relata o nome, nem a quantidade, nem quantos foram. A Bíblia apenas relata aquilo que eles fizeram quando chegaram na presença de Jesus. Porque isso é que é importante para mim e para você. O que eles fizeram, nós precisamos fazer também. Então, esses homens, eles viajaram muitas horas para encontrar esta criança. Estes homens, eles passaram por desertos, eles cruzaram montanhas, atravessaram riachos, enfrentaram o risco de bandidos no meio do caminho e suportaram com certeza várias dificuldades e riscos ameaçadores para chegar até a presença de Jesus, do menino Jesus. Mas sabe o que, queridos? Eles sentiram que o que eles iriam encontrar ia valer a pena todo o sacrifício que eles estavam fazendo. E assim é, queridos, ainda hoje, 2000 anos depois, pessoas sábias ainda continuam indo a Jesus. Quando uma pessoa conhece as consequências da incredulidade, quando as pessoas conseguem entender o alto preço que se paga por não crer na palavra de Deus, ela entende que vale a pena pagar qualquer preço que seja para estar na presença do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus diz em João 8:24, está aí na tela para você acompanhar, ele diz assim: eu lhe disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. De fato morrerão em seus pecados. A palavra de Deus diz também em Provérbios 29:1, que quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso irremediavelmente. Há um outro texto em Provérbios 9:12, diz assim, que se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Ou seja, a palavra de Deus nos apresenta com a verdade, e quem ignora essa verdade, quem ignora a palavra de Deus, está para pagar um alto preço. E a palavra de Deus diz que o tolo, Salmo 14:1, diz que o tolo diz em seu coração, Deus não existe. Então, queridos, a palavra nos ensina que é muito pelo contrário, quando a pessoa se volta para o Senhor e busca a presença do Senhor, essa pessoa está demonstrando uma atitude de sabedoria. De sabedoria. Eu digo para você que o momento mais sábio da minha vida foi o momento em que eu fui a Cristo Jesus pela fé. E eu não posso nem levar nenhum crédito sobre essa decisão, porque eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados. Como a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2. Eu estava literalmente morto em delitos e pecados e perdido na minha depravação da alma, totalmente separado de Deus, sem condição nenhuma de tomar nenhuma decisão sábia, espiritualmente falando. Mas naquele dia Jesus abriu os meus olhos e eu pude ver a minha condição de pecador, a condição em que eu estava. Sabe que quando Ele abre os nossos olhos sempre dói ver a nossa condição espiritual que nós estamos. Mas no momento em que Ele abriu os meus olhos, Ele não só mostrou a minha condição, mas Ele também me mostrou a cruz, no qual Jesus Cristo havia morrido por mim. Ele não só me mostrou a cruz, mas Ele me mostrou o túmulo vazio em que Ele não estava mais. E naquele momento, as amarras, as algemas, as cadeias do pecado se quebraram. As vestes fúnebres que eu vivia, elas se desintegraram, assim como se desintegrou as vestes de Lázaro, quando ele estava morto. E naquele dia, eu pude ver a Cristo, eu recebi a graça salvífica do Senhor na minha vida, e eu nunca mais fui o mesmo desde aquele dia em diante. Tudo pela graça maravilhosa do Senhor, nada por minha causa, tudo foi por causa dele. Mas foi o momento mais sábio da minha vida, foi o momento em que eu olhei para a cruz e pela fé Ele me salvou, queridos. Esse é o momento mais sábio da vida de qualquer pessoa. É o dia em que o Espírito Santo abre os olhos dela
e lhe permite ver a sua condição diante de Deus. Vai doer, mas Ele também vai te mostrar a cruz, que Ele morreu por você. Vai lhe mostrar o túmulo vazio e vai dizer para você: eu posso fazer de você uma nova criatura. Esse é o melhor dia da vida de qualquer um. Às vezes, se você talvez ande esperando vir para Jesus, para a sua salvação, eu digo para você: não espere mais, Jesus te chama hoje. Hoje é o dia da sua salvação, se Ele está falando ao seu coração. Se o Espírito do Senhor anda contendendo com você lá dentro da sua alma e mostrando para você: olha, isso está errado, essa sua condição, essa sua atitude, esse estilo de vida que você anda vivendo, isso não agrada a Deus. Isso é o sinal de que o Espírito do Senhor está mostrando para você, assim como Ele mostrou para aqueles magos que vieram do Oriente. Ele está lhe dando uma luz, e essa luz é para ser seguida. Essa luz é para levar você ao Calvário. Essa luz é para iluminar, para que você enxergue a condição que você está, mas para que você também enxergue o valor da cruz do Calvário, que é para nos salvar. Amados, uma pessoa sábia, ela sempre vai se aproximar do Senhor. Uma segunda coisa, uma pessoa sábia vai fazer, ela sempre vai adorar o Senhor. Os magos falaram para o rei Herodes, no versículo 2, que o desejo deles era encontrar o rei dos judeus, que era o menino Jesus. E quando eles encontraram o menino Jesus, no versículo 11, nós vimos exatamente o que eles fizeram. Eles se prostraram diante do menino e adoraram ele. É interessante, querido, que esses astrólogos pagãos, que não conheciam exatamente muito bem as Escrituras, que não tinha um templo, que não tinha um sistema religioso, não tinha um sistema de adoração ao Deus vivo, não é interessante que esses homens, eles tiveram discernimento suficiente para reconhecer a glória daquele que eles estavam adorando naquele momento? Não é interessante que eles tiveram esse insight de entender que aquela criança era o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, e por isso eles se prostraram diante dele? Eu acho interessante isso, que 2000 anos depois, com todo o conhecimento que nós temos, com toda a plenitude da palavra de Deus, com todos os livros, com todas as pesquisas arqueológicas, com todos os fatos contestados na palavra de Deus, na história, na arqueologia, na ciência, na história, em todos quanto pessoas ainda hoje têm dificuldade de entender que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Eu fico assim olhando, eu falo: Deus, como é que pode? Amados, é só pela graça de Deus que nós conseguimos enxergar a verdade. É só pela misericórdia do Senhor que nós conseguimos enxergar e dar valor àquilo que é valoroso para o Senhor. Se nós apenas, mais queridos, se nós apenas pararmos para fazer um breve inventário da nossa vida, nós vamos encontrar razão suficiente para adorar o Senhor. Pare e pense no que o Senhor Jesus já fez em sua vida no passado. Pare e pense para ver o que é que Ele está fazendo na sua vida hoje. Pare e pense no que Ele prometeu que vai fazer para você no futuro. Se nós pararmos para fazer um inventário da nossa vida, do que Ele fez no passado, do que Ele está fazendo hoje e do que Ele prometeu que vai fazer no futuro, nós temos motivo suficiente para passar o dia inteiro aqui cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, que era, que é e que há de vir. Queridos, nós temos motivo suficiente para ficar adorando o Senhor aqui sem parar. Nós temos motivos o suficiente para agradecer ao Senhor, para louvar ao Senhor e para concordar com o salmista no Salmo 126, verso 3, quando ele diz assim: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres.
Sim, coisas grandiosas fez o Senhor na minha vida. Por isso eu vim ao culto aqui hoje, para louvar o Senhor. Sim, grandes coisas fez o Senhor na minha vida. Por isso eu levanto, por isso eu bato palma, por isso eu levanto a minha voz, eu levanto as minhas mãos e eu exalto ao Senhor dos Senhores, porque Ele fez muito para a minha vida. Quando a gente para ver o que o Senhor fez por nós, nós temos coisas maravilhosas para dizer para Ele. Ele merece todo o nosso amor. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele merece toda a nossa devoção, que nós possamos dar a Ele. Por quê? Porque Ele tem sido fiel. Ele tem sido fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Ele continua sendo fiel. Por isso nós temos toda a razão e todos os motivos para dar a Ele toda a nossa devoção. Ele merece o nosso louvor. Ele merece o nosso louvor. Por quê? Porque Ele ainda anda buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E porque Ele é bom. O Senhor é bom. Tudo que Ele faz por nós é bom. Ainda que a gente não entenda, muitas vezes, aquilo que nós estamos passando. E aquele que já tem andado com o Senhor Jesus por algum tempo, sabe do que eu estou falando. Às vezes a gente não entende os caminhos do Senhor, mas a palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor, muitas vezes é pela tempestade. É no meio da tempestade que o Senhor às vezes está nos levando, porque é numa tempestade que a gente passa a conhecer quem Ele é verdadeiramente. É na tempestade, foi numa tempestade que os discípulos disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Foi no momento de crise que os discípulos viram Ele multiplicando pães e peixes para alimentar uma multidão. Foi no momento de profundo luto e tristeza que Marta e Maria conheceram Jesus Cristo como a ressurreição e a vida. Muitas vezes nós vamos ter que passar por momentos como esse para que a gente possa crer que Ele é a nossa ressurreição e a vida. Tudo que Ele faz é bom e o homem sábio sabe que deve adorá-lo, ainda que não haja figo na videira, ainda que não haja provisão nas nossas despensas, ainda que as nossas contas bancárias possam estar no negativo, ainda assim nós devemos nos levantar e adorar aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Um homem sábio sempre vai adorar ao Senhor. Uma pessoa sábia também, ela vai sempre abrir os seus tesouros para o Senhor. Quando esses homens chegaram diante do Senhor Jesus, eles vieram com presente nas mãos. Eles vieram com presentes e eles não vieram para um baby shower. Eles não vieram para um chá de bebê. Eles vieram para adorar o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. E o que eles trouxeram foi algo significante. Foi algo significante. Eles trouxeram ouro, mirra e incenso. Incenso e mirra. O ouro representa um sinal de realeza. Em alguns países, ninguém podia chegar na presença de um rei sem um presente. Você tinha que chegar na presença de um rei com presentes. E os magos trouxeram ouro. E o ouro é um presente que reconhece Jesus como rei. E trouxeram porque eles viam Jesus como rei. É um presente que somente se presenteava a realezas. Ou seja, nós nunca devemos achar que Jesus é o nosso camarada. Nós nunca devemos achar que Jesus ele deve ser visto no mesmo patamar que eu e você. Não. Jesus, a Bíblia diz que não há outro nome no céu e na terra igual ao dele. Não há. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2 que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, Jesus Cristo ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor.
No culto de inglês nós cantamos Alfa e Ômega. Ele é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o sustentador do universo, diz o livro de Hebreus. Diz Colossenses que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Jesus Cristo estava literalmente envolvido na criação do universo. Então ele não pode ser visto no mesmo patamar que eu e você. O nome dele é para ser venerado, e esses homens que vieram do Oriente, eles reconheciam que Jesus era o Rei dos Reis, por isso quando eles chegaram com ouro, que representa a realeza, e se prostraram diante do Senhor. Ouro foi um presente também profético, que diz com antecedência que Jesus ia governar, ele ia reinar. Ouro também foi um presente pré-ordenado por Deus. Foi um presente de provisão do Senhor na vida da família. Deus já tinha determinado que ele ia trazer o filho dele do Egito. Em Mateus capítulo 2, 15, fala isso, porque era uma profecia do livro de Oséias, capítulo 11, verso 1. Ou seja, a família do Senhor Jesus iria precisar de recursos financeiros para fazer a sua viagem para o Egito de ida e volta e ficar lá o tempo que era necessário. Então o Senhor já proveu para a necessidade deles. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Que quando Deus nos chama para fazer alguma coisa para Ele, a gente não precisa se importar com as coisas, porque Ele vai prover para as nossas necessidades. Quando Deus chama você para fazer alguma coisa para Ele, relax, porque se Ele te chamou, Ele vai prover para as suas necessidades. Assim como Ele fez na família do Senhor. Ele já sabia que ia mandar José para o Egito. José, como é que eu vou pagar mulher e filho pequeno? E agora? O que eu vou fazer? Deus disse, relax, vou mandar para você a provisão. E mandou ouro para ele. Amados, mandou incenso. Eles trouxeram um presente de incenso. Incenso era presença de sacerdote. O incenso que Jesus recebeu como presente, como criança, representava o sacerdócio do Senhor. Se você estudar a palavra incenso na Bíblia, você vai ver que era um presente sacerdotal. Era o sacerdote que recebia esse presente. Por quê? Porque eles eram usados na adoração no templo. Eles ofereciam incenso na hora do sacrifício. Então aquilo era um presente que estava indicando o sacerdócio daquele menino. Por isso que a palavra de Deus diz que o sacerdócio de Cristo, ele é permanente. É um sacerdócio poderoso. E ele é um sacerdócio que obtém a entrada, nossa entrada na presença de Deus. É apenas o sacerdócio de Cristo que garante a minha entrada diante do trono da graça do Senhor. E eles também trouxeram a mirra, que representa sacrifício. Mirra era a substância usada para embalsamar cadáveres. Eles usavam aquilo na hora do funeral. Embalsamavam o corpo das pessoas com aquilo. Isso faz nos lembrar porque Jesus veio ao mundo para ser o nosso sacrifício, para ser o sacrifício em nosso favor. Ele veio para morrer pelos pecadores, diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 1,15, 1 João 2,2. Ele veio para propiciar ou satisfazer as santas exigências de um Deus justo em relação ao pecado. Jesus não veio necessariamente para nos dar alegria, ainda que quando Ele vem na nossa vida, Ele vem com uma alegria sem igual. Jesus não nos veio para nos fazer pessoas mais saudáveis, ainda que quando Ele entra na nossa vida, Ele também traz a saúde. Ele não veio para fazer o seu casamento melhor, Ele não veio para fazer os seus filhos mais obedientes, não. Ainda que tudo isso aconteça, seja subproduto da presença dele na nossa vida, ele veio para ser a propiciação pelos nossos pecados. Ele veio para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço da nossa rebeldia, para pagar o preço e satisfazer a exigência de um Deus justo e verdadeiro por causa do pecado. Ele veio para isso.
Ele veio para satisfazer essa exigência. E é interessante, querido, que desde o início dos tempos, os homens vêm tentando chegar à presença de Deus por obras, por religião, pelos seus próprios esforços. Mas nada disso é suficiente, porque a única coisa suficiente para nos aproximar de Deus é o sacrifício do nosso Senhor e Salvador na cruz do Calvário. Mas agora, eu não tenho ouro, eu não tenho incenso e eu não tenho mirra para oferecer ao Senhor. O que é que eu vou oferecer ao Senhor? O que é que eu vou oferecer? Eu vou oferecer a Ele o meu amor. Eu vou oferecer a Ele a minha adoração. Eu vou oferecer a Ele a minha atenção. Eu vou oferecer a Ele a minha devoção. Quando eu vier a adorar o Senhor na casa dEle, eu não vou estar na presença dEle apenas de corpo. Eu vou estar na presença dEle com a minha mente. Eu vou estar na presença dEle com o meu coração. Eu vou estar na presença dEle com os meus cofres. Eu vou estar na presença dEle com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, porque Ele merece tudo isso. Porque Ele me deu tudo. Eu sou nada sem Ele e com Ele eu sou tudo. Então eu não posso vir diante da presença dEle apenas de qualquer forma. Eu vou lá para bater ponto. Eu vou lá porque eu preciso ir pelo menos uma vez na vida, uma vez ao mês à igreja. Eu preciso ir lá pelo menos no culto da ceia. Não, eu preciso ir lá porque eu reconheço que Ele fez tudo por mim e que sem Ele na minha vida eu não sou nada. Eu posso dar a Ele então o meu amor, eu posso dar a Ele o meu trabalho, eu posso dar a Ele tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu posso colocar no altar do sacrifício, como diz Romanos capítulo 12. Eu posso entregar a minha vida a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável para Ele. Isso eu posso fazer. Isso você também pode fazer. E essa história dos ex-magos, dos magos que vieram do Oriente, ele nos ensina que a verdadeira adoração envolve sempre o ato de dar, de sacrifício. A verdadeira adoração. Os magos, eles deram de 3 formas. Eles deram, em primeiro lugar, eles simplesmente deram. O texto, verso 1, diz que eles, verso 11, diz que eles abriram os seus tesouros. Eles vieram de livre e espontânea vontade e abriram os seus tesouros na presença do Senhor. Eles deram. Em segundo lugar, eles deram sacrificialmente. Eles deram presentes, ouro, incenso e mirra. Em terceiro lugar, eles deram de si mesmo, porque eles prostraram e adoraram ao menino Jesus naquele dia. Esse é o aspecto da adoração verdadeira. Quando eu estou adorando ao Senhor e eu levanto as minhas mãos, eu estou prostrando o meu eu na presença do Senhor e eu estou dizendo: Senhor, sem o Senhor na minha vida eu não sou nada. Quando eu me curvo de joelho diante dele, eu digo: Senhor, eu não posso enfrentar esta batalha sem a tua ajuda. A verdadeira adoração, ela sempre crucifica o eu e exalta Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. O homem sábio, ele sempre vai adorar o Senhor. E uma pessoa sábia, ela sempre vai acatar a mensagem do Senhor. Veja comigo no verso 12, nós já estamos terminando. E Deus advertiu esses homens em sonho que eles estavam em perigo. Eles estavam correndo perigo. E Deus dá uma advertência para eles. E Ele diz para eles não voltarem para o país dele, pelo mesmo lugar que eles vieram. Que eles deveriam evitar a fúria de Herodes. E eles deram ouvido à mensagem do Senhor. E eles regressaram para o seu país por uma rota diferente. E por isso eles escaparam da fúria do rei Herodes. Eu gostaria de lembrar que os sábios, ainda hoje, são aqueles que dão ouvido à palavra do Senhor. Do céu, Deus prometeu em sua palavra que Ele vai nos guiar e Ele vai anunciar o que está por vir. A palavra de Deus diz isso, que Ele vai nos guiar e Ele vai anunciar o que está por vir. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, capítulo 16, que a obra do Espírito Santo é nos guiar
e nos revelar aquilo que está por vir. Ou seja, nos dar advertência das coisas. E o nosso dever é dar ouvido e responder em obediência àquilo que o Senhor está nos revelando. Esse é o nosso dever. Há muitos que correm de um lado para o outro, em busca de resposta para as perguntas da vida. Eles vão de um lado para outro, procurando resposta para as perguntas da vida. Quando que o tempo todo a resposta está aí, ó, na cabeceira da cama, na Bíblia, ou no aplicativo. Porque hoje nós não temos mais desculpa, né? Nós temos Bíblia de tudo quanto é forma. A palavra de Deus, ela é available para nós, assim, ó, disponível para nós de várias maneiras. Deus, na sua graça, nos deu isso. Mas os homens sábios, eles sempre vão dar ouvidos à palavra de Deus. Você vai notar que no verso 12, diz que eles retornaram à sua terra por outro caminho. Amados, isso demonstra um princípio importante. Que aqueles que encontraram com Jesus nunca mais serão os mesmos. Aqueles que encontraram Jesus para sempre vão ser mudados por Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não diz que é uma criatura reparada, não diz que é uma criatura consertada, diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Se você crê ou não, isso é problema seu, mas a palavra de Deus diz que você é nova criatura em Cristo Jesus. O diabo vai falar que você não mudou nada, mas o Senhor diz que você é nova criatura. E é nisso que a gente tem que crer, que somos nova criatura. Amados, quando você tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e Ele se torna o seu Salvador, você muda. Você se torna uma pessoa diferente. Os seus caminhos vão ser diferentes. Você não vai voltar a andar nos mesmos caminhos que antes. Seus caminhos vão ser diferentes. Você vai sair desse encontro com Ele, um indivíduo transformado. Porque é o poder da graça, o poder do amor, o poder da ressurreição, da nova vida, que nos dá essa nova oportunidade, este novo começo, é o poder da salvação. A maioria dos problemas, queridos, que nós temos na igreja hoje, na igreja americana, na igreja brasileira, na igreja hispana, é que muitas pessoas, elas vêm na hora da chamada ao altar, elas vêm na hora do apelo, elas vêm à frente, elas vêm e fazem uma oração repetitiva, elas até vão e passam pelas águas do batismo, mas o grande problema é que nunca demonstram mudança de caráter, nunca demonstram mudança de atitude. A pessoa continua sendo uma pessoa ruim, nó cega, mesquinha, grosseira, boca suja, com coração duro. Ela nunca demonstra mudança de caráter. É impossível você ter um encontro com Jesus Cristo e sair a mesma pessoa, a menos que o teu encontro não tenha sido um encontro salvífico. Por quando este encontro ele é salvífico, há um novo nascimento, e o que nasce é da semente do Espírito de Deus, o que nasce é coisa pura, o que nasce é coisa do amor, é coisa da beleza, da bondade, do poder soberano do Espírito Santo na nossa vida. Não tem como você voltar pelos mesmos caminhos, porque agora Jesus está com você, e Ele diz: esse não é o caminho que você deve andar, minha filha, esse é o caminho que eu quero que você vá, e você vai, e você vai. Quando não há mudança, por isso que a Bíblia diz, em vários textos da palavra de Deus, verifique para ver se a sua fé é genuína. Não basta você vir passar pelas águas do batismo, não basta você vir aqui à frente, ainda que tudo isso seja importante. É importante quando a gente diz, vem à frente para a gente orar por você. Há um poder tremendo nessa sua atitude. Mas isso não é tudo. O importante é a mudança de vida dentro do seu coração. Por isso que a Bíblia diz assim, verifica, para ver se a tua fé é genuína. Verifica. Como? Vê se há mudança de caráter. Vê se há mudança de atitude, de como você vê as coisas. Vê se há mudança.
Deus, em sua palavra, ele manda um aviso para toda a humanidade. Na palavra de Deus, ele manda um recado para toda a humanidade. E o recado é esse: a morte está vindo aí. A morte está chegando. Você já está com o número dela nas mãos. A qualquer hora ela vai bater na sua porta. E depois destas portas da morte, além dessa porta, existe um lugar eterno chamado inferno, que todo aquele que não creu, que não recebeu o poder salvífico, aquele que não recebeu o perdão do meu filho, irá passar a eternidade neste lugar. Se prepare para esse dia. É um aviso para toda a humanidade daqui na palavra de Deus, para nos preparar para esse dia. Não é se não vai chegar, não vai chegar esse dia. Esse dia vai chegar, é 100% de certeza que vai chegar. O que Deus quer é que você se prepare para que o dia que a morte bater na sua porta, você deixe Jesus Cristo, que é a ressurreição e a vida, abrir a porta para você, porque para lá, para o inferno você não vai, porque Ele já pagou o preço do seu pecado na cruz do Calvário, e você recebeu pela fé esse presente maravilhoso de Deus. Deus nos adverte para isso. E não há outro jeito, não há outro jeito de ir a Jesus, se não for pela fé, pela cruz do Calvário, queridos. Eu concluo agora, queridos, pedindo para você fazer um pequeno contraste naquilo que nós vimos nesse texto aqui hoje, entre Herodes, os sacerdotes e os escribas e os magos. Os escribas e os sacerdotes, eles tinham nas mãos a palavra de Deus. O verso 4 e o 6, eles dizem que eles conheciam a palavra de Deus. Quando Herodes chega para eles e pergunta onde é que vai nascer o rei dos judeus, eles sabiam na ponta da língua. O verso 4 e o verso número 6, eles dizem, na hora, aonde que vai nascer. Mas eles não acreditaram o suficiente na palavra de Deus para ir ver o menino por si próprios. Eles não creram. Eles tinham a palavra de Deus na mão, assim como você tem aí, ó. Assim como você tem, alguns de vocês sabem de centenas de versículos, dezenas de versículos da palavra de Deus. Eles sabiam, mas eles não acreditaram. Eles simplesmente falaram e continuaram tocando a sua vida. Herodes, ele foi claramente avisado que o rei Jesus tinha nascido e que aqueles homens vieram de longe para adorar aquele menino. Mas ele nem se deu tempo para ir algumas milhas, 8, 10, 5 milhas talvez, de distância onde Jesus estava. Ele nem não tinha tempo para isso, né? Quando ele se desperta para ir, ele vai para matar Jesus. Quando ele se move para ir, ele vai lá para matar. E aí a gente vê esses homens vindo de longe para adorar o Senhor. Interessante, querido, que os sacerdotes e os escribas, eles eram chamados homens de Deus. Homens de Deus. Mas eles não sabiam nada sobre o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Muita gente ainda hoje é chamada de homens de Deus, mulher de Deus, mas não conhece o Deus vivo e verdadeiro. Com toda a aprendizagem dele, com toda a familiaridade deles com as Escrituras, com a palavra de Deus, eles não foram homens sábios. Apesar de ter conhecimento, não demonstraram sabedoria. Perderam a oportunidade de estar com o Senhor. Eles foram tolos porque eles não conseguiram enxergar a luz que o Senhor estava dando para eles naquele momento. O rei Herodes, ele
foi um homem poderoso. Ele era o rei em comando na época em que Jesus nasceu. Ele se tornou rei ali entre os judeus por causa de favores aos romanos. Ele era um homem muito capaz e corajoso, mas no final da sua vida, ele se tornou meio louco, um homem extremamente movido pelo espírito dos ciúmes, e um homem que assassinou a sua mulher. Qualquer um que apresentasse qualquer ameaça ao seu reino, ao seu reinado, ele mandava matar. Ele mandou matar a esposa, ele mandou matar os 3 filhos dele. Uns dias antes da morte dele, ele manda matar o seu outro filho. E ele manda juntar os nobres judeus. Dias antes da sua morte, ele manda juntar todos os nobres, muitos nobres, e manda assassinar os nobres judeus, para que houvesse muito luto na cidade quando ele morresse. Para que muitas pessoas chorassem, não por causa dele, mas porque havia luto na cidade. Um homem louco, que apesar de toda a sua pompa, de todos os seus feitos, foi um homem que não mostrou sabedoria, porque quando Deus revelou a ele a luz da verdade, ele rejeitou a verdade. Ele decidiu não seguir aquela luz. E aí está um resumo, no último slide, um resumo daquilo que nós falamos hoje. Um verdadeiro homem sábio, uma pessoa sábia, ela se aproxima de Deus, ela adora o Senhor, ela abre os seus tesouros para o Senhor e ela acata a mensagem do Senhor. E aí? Onde você se encontra hoje? Como você se descreveria hoje? Você é uma mulher sábia? Você é um homem sábio? Você é uma menina, um rapaz sábio? Essas são as características que a palavra de Deus mostra de uma pessoa sábia. Serve para jovem, serve para velho, serve para todos nós. Se você é sábio, então é fácil de responder. Você é sábio se você vive seguindo a luz que lhe foi dada. Você é sábio se você tem acreditado no Evangelho. Você é sábio se você tem se prostrado e adorado ao Senhor Jesus. Você é sábio se você tem abrido para Ele não só o seu coração, mas também o seu cofre, os seus tesouros. Você é sábio se você se coloca diante dEle e diz: tudo que sou e tudo que tenho é Teu, Senhor. Entre eu e o Senhor não existe reservas. Você é sábio se você tem dado ouvido à voz do Senhor. Nesta manhã, então, queridos, se o Espírito do Senhor anda falando ao seu coração, você precisa responder a Ele. Convidar você a ficar de pé, porque nós precisamos tomar algumas decisões diante do Senhor. Assim como os magos que vieram do Oriente, assim como os sacerdotes e os escribas e Herodes, todos nós estamos diante da mesma luz, que é a luz da revelação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E se nessa manhã o Espírito do Senhor anda contendendo com o teu coração para a sua salvação, é hora de você responder a Ele, a esse chamado. Se você anda lidando com profunda convicção de culpa pelo pecado e a certeza absoluta de que você está perdido ou perdida, isso é o Senhor falando com você nessa manhã. Isso é o Espírito do Senhor te chamando, meu amigo, minha amiga, para você vir a Ele hoje, porque hoje é o dia que Ele quer te salvar. Hoje é o dia que Ele vai fazer uma transformação na sua vida.
Sabe, queridos, no texto de Gênesis capítulo 6, há uma palavra muito profunda e que me dá frio na barriga quando eu li aquilo pela primeira vez. Aonde o Senhor diz para Noé: Noé, o meu espírito não vai contender com o homem continuamente. Sabe o que ele está dizendo ali? Que vai chegar um dia que ele vai parar de falar. Vai parar de falar. Quando Deus para de falar, não há mais chance da gente se salvar. Enquanto Ele está falando ao nosso coração, é porque Ele quer fazer uma obra grande na nossa vida. Porque Ele quer restaurar a nossa vida. Ele quer fazer algo novo que só Ele pode fazer. Às vezes você anda tentando de 1001 maneiras, e tudo que Ele quer é que você dê o primeiro passo e diz: Senhor, eu preciso de Ti na minha vida. Deixa o Senhor te conduzir de hoje em diante. Talvez você precise vir ao Senhor nesta manhã em arrependimento, porque você perdeu o foco, você vacilou, você não guardou o seu coração. Você um dia teve um encontro com Jesus, mas você não vigiou e o seu coração foi contaminado e o seu amor por Ele esfriou. A sua devoção a Ele se tornou insípida. Vir à casa do Senhor já não é mais aquela alegria que era nos primeiros dias. Hoje o teu serviço ao Senhor não passa mais do que uma obrigação sem graça para você e para Deus. Mas hoje o Senhor está te chamando para o arrependimento e para a restauração, para a volta do primeiro amor. O Senhor Jesus, Ele quer pegar na sua mão e levar você de volta àquelas obras antigas, aqueles momentos de alegria, de profunda comunhão contigo. O Senhor espera você nesta manhã em arrependimento, para que Ele possa restaurar a alegria da salvação na sua vida. Se você nesta manhã tem alguma coisa que gostaria que o Senhor fizesse na sua vida, eu vou chamar você a vir aqui à frente e nós vamos orar junto. Os instrumentos vão estar tocando, eu vou descer aqui para a gente orar junto. Eu tenho o pastor Luciano, eu tenho o nosso querido irmão Eliel. Nós queremos orar com você. Se Deus está falando com você na sua vida, se há algo na sua vida que hoje você diz: eu preciso tomar essa decisão, eu só quero orar com você nesta manhã. Talvez seja para a sua salvação, talvez seja de restauração, talvez seja porque você está no momento da sua vida só Deus para te tirar desse beco sem saída. Que bom que você veio aqui hoje, porque Deus quer fazer algo tremendo na sua vida. Se você der o passo de fé, Deus vai fazer a obra na sua vida. Sem demora, venha, porque nós vamos orar. Venha, nós vamos orar nessa manhã por você. Glória ao teu nome.
agradecemos a tão grande salvação que temos em Teu Filho, Senhor. E neste dia, Senhor, nós queremos declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis em nossos corações, que o nosso coração se prostra diante dele. Nós declaramos a nossa devoção, o nosso amor, a nossa lealdade ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que fizeste, por tudo que estás fazendo e tudo que irás fazer, ó Deus, em nossa vida. Senhor, restaura a nossa força, restaura a nossa vida. Guarda-nos, Senhor, na Tua presença e conduz, ó Pai querido, a Tua igreja ao triunfo da Tua presença. É o que nós te pedimos, Pai. E que o Teu amor, ó Deus querido, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito de Deus sempre seja sobre a Tua igreja, sempre seja sobre este lugar, as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre.